Eu queria que cada um, nesse momento, se visse criança, sentado ao redor da oca ou perto da oca, como queira chamar. Eu chamaria de um terreiro, mas para não haver dúvidas sobre o nome, mas que a gente se visse todos meninos pelados, brincando com barro, brincando de jogar lama um no outro. Depois a gente corre para um rio, mergulharemos no rio, passaremos pelos peixes, vemos o mangue, os caranguejos, nos vemos felizes, sem nenhum sentimento menor, apenas crianças brincando e felizes. E agora nós vamos voltar até aqui. Podem abrir os olhos. Eu espero que vocês tenham feito essa viagem. Faltou apenas o canto dos pássaros. E hoje pela manhã, na verdade, eu não dormi. Não sei o que aconteceu. Às 5 horas da manhã, eu moro num sítio. Às 5 horas da manhã, eu acordei com o som dos passarinhos, que eram vários hoje na minha casa. E vi essa cena dessas crianças, desses indígenas, que somos nós, todos nós. Todos nós, os outros chegaram a essa terra, mas nós já estávamos. E aí eu queria dizer para vocês que a história desse livro, ela começa, na verdade, começamos a sentir no período da Covid. E naquele período, nós todos recolhidos em nossas casas, nós sentimos e passamos por sentimentos que a gente jamais pensou em passar. Perdemos amigos, ou melhor, amigos viajaram, familiares viajaram, estão à nossa espera, com certeza. Mas eu quero agradecer, porque o que está no livro nada mais é do que o aprendizado desta casa. Eu sou uma eterna e serei eterna aluna da espiritualidade nesse trabalho. Eu tive que parar um tempo, por várias razões, além da Covid. Estou retomando nas minhas atividades lentamente. E o livro ainda virá, já foi falado aqui. Ele ainda virá, não é esse ainda. Porque esse eu fiz questão de não falar de nenhum dos de nenhum dos assuntos que nós conversamos aqui. Porque ele continua inédito. Ele será escrito e não terá nada, ou melhor, não tem como a gente dizer nada, porque os assuntos, eles estão sempre relacionados. E nós podemos começar pensando que Deus nos deu apenas uma obrigação ou uma orientação: sermos homens e mulheres melhores na terra. E ele fez o evangelho que ele não escreveu, mas todos os seus ensinamentos estão resumidos apenas, eu digo, em um. Porque o primeiro, amar pai e mãe, mas eu acho que isso é obrigação já. E o que eu acho que é mais importante para nós
que eu não digo só espíritas, não só espiritualistas, mas nós cristãos, que é amarmos uns aos outros. E a dificuldade nossa e as enfermidades nossas existem por essa dificuldade de amarmos. E não é fácil amar. Não é fácil perdoar. Essa casa é procurada para as curas espirituais. Mas a cura espiritual, ela é tão profunda que nós ainda não compreendemos. Nós, nesse livro, escolhemos alguns temas que eu vou só dizer para vocês, para que vocês se interessem um pouco, de conhecer um pouco mais. E aí eu gostaria que, à medida que eu for falando aqui, que cada um se identificasse ou não, apenas com o título. Depois vocês lerão os temas. Deus é culpado? Deus é culpado em quê na minha vida? Qual a culpa que Ele tem, ou que eu digo que Ele é culpado na minha vida, nas minhas ações, nas minhas enfermidades, nos meus sentimentos? A dor e a fé. Caminhos para a cura. A dor e a fé. A doença, uma reflexão sobre a ótica dos sentimentos. O medo. Trabalhamos a raiva, o sofrimento, a tristeza e depressão. Trabalhamos o perdão, o pensamento e o diálogo com o nosso corpo e parte da nossa coluna vertebral. Porque eu não poderia aprofundar neste livro esses temas que eu estou abordando. Mas ele nos traz informações suficientes para, se quisermos, nós procurarmos a nossa cura antes até de chegar até essa casa. As consequências da verdade no contexto da saúde. Eu nego minha enfermidade? Eu quero ficar bem? Eu quero me curar? Eu estou disposta e disposto a mudar meus sentimentos, as minhas ações, para que eu me cure? Eu consigo identificar em mim o que está me trazendo enfermidade? A doação de órgãos, trato sobre isso, que é um ato de amor, pouco falado, inclusive nas casas espíritas. Todos os caminhos levam a Deus. Por isso que eu digo sempre que o livro não é um livro espírita. O livro é um livro cristão. Vamos com fé. Convivendo com o bem chamado Alzheimer. De onde venho? Para onde eu vou? Uma visão espiritualista da concepção. O que são desencarnes coletivos? A lei de destruição. Os enganos pregados pelos homens em nome de Deus. A saúde e os medicamentos segundo o Evangelho. As doenças e os medicamentos enunciados no Evangelho. O que significa amar? Eu pensei
que estava acontecendo comigo um milagre. É um título de um capítulo. Refletindo sobre o processo de cura, a doença e o doente, o câncer e algumas considerações finais. Vocês irão me dizer, nada do que você está dizendo aí já nos foi dito nessa casa, já não nos foi dito. É dito toda semana. E quando, acho que ainda está assim, não sei, mas quando o irmão chega e diz, eu me amo. Nós nos amamos mesmo? Porque para que a gente se ame, a gente tem que se conhecer. E aí vem lá de Sócrates e Platão, que não se sabe se foi Sócrates e Platão, ou Platão, o conhecer-te. Porque nós não nos conhecemos quando enfrentamos um problema. Quando a doença bate à nossa porta. Quando a traição bate à nossa porta. Como ficam meus sentimentos com relação a isso? E aí eu falo de cada sentimento, o que é que ele traz de enfermidade. É claro que é superficial, mas dá para compreender muito bem os ensinamentos. E meus ensinamentos vêm de longe. E hoje, muito cedo, eu recebi um recado que eu precisava lembrar e lembrar vocês de nossas raízes. Por isso que nós fomos à aldeia. Porque nós precisamos pensar em se melhorar, mas também melhorar o mundo. Mas como eu posso melhorar o mundo se eu não mudo? Se eu não mudo com meu marido, se eu não mudo minhas ações com meu irmão, se eu não mudo minhas ações com meus amigos, como eu enfrento a vida, como eu me comporto diante de situações que me dão a oportunidade de ludibriar alguém e eu aproveito a oportunidade e faço. A gente acha que isso não é visto, nem tem consequências. Então, eu queria trazer para vocês que a cura espiritual, ela só vai acontecer dentro de nós, se nós mudarmos. Eu sei que temos médicos aqui, meus amigos de longas datas, se eles me permitem que eu chame assim, porque eu tenho um carinho enorme por eles, meus instrutores, meus professores, meus verdadeiros professores. Nós precisamos compreender que não adianta eu vir para esta casa ou para qualquer outra casa procurar o médico espiritual, ele me atende com todo carinho, ele me dá as orientações, eu volto para casa e não mudo. Aqui dentro dessas 4 paredes, eu sou uma pessoa. Quando eu saio ali, eu sou outra. Então, como fica a minha saúde? E a gente acha que isso não tem consequência. A gente vai ao médico e hoje, infelizmente, me desculpem, eu vou falar um pouco da nossa medicina. Se a gente não tiver conhecimento de nós mesmos, de como nós funcionamos, como funciona meu estômago, meu intestino, meu coração, como quando eu tenho dor de cabeça, o que é que acontece que me dá uma dor de cabeça? Por quê? Será que eu paro para pensar? Quando eu estou com a dor na lombar, o que é que aconteceu? O que é que aconteceu comigo que eu estou com inflamação no cóccix? Eu vou ao médico,
O médico me passa uma medicação, às vezes caríssima. Eu tomo a medicação. Quando passa o efeito do remédio, a dor volta, o sintoma volta. Eu volto ao médico, ele me passa uma medicação talvez até mais cara, segundo ele, com mais tecnologia. Mas com pouco tempo eu volto a adoecer. E eu vou continuar doente. E aí eu culpo todo mundo. Eu culpo o marido, eu culpo o filho, eu culpo sogra. E eu? Qual a minha culpa nisso? Qual a culpa que eu carrego por ter me permitido deixar que alguém me fizesse ou me causasse algum problema que me trouxesse uma enfermidade? Vocês já pararam para pensar nisso? Então nós vamos continuar pessoas doentes. Porque nós não nos conhecemos. Nós gripamos e não sabemos por que gripamos. Nosso rim adoece e a gente não sabe por quê. Mas a gente não sabe que teve uma raiva na escola, a gente teve uma raiva no trabalho, a gente discordou de um colega e aí a gente começa a se sentir mal, não ficar bem. Por que isso? Nós começamos aí, se nós estávamos em equilíbrio, se os nossos centros de força estiverem bem, com qualquer problema desse, se eu não souber caminhar com ele, administrá-lo, eu vou adoecer, vou para o médico, e aí ele vai me passar uma medicação que não vai valer nada, e eu volto doente. E eu me torno cada dia doente. Vocês já notaram em nossas cidades, eu não sei aqui, porque eu chego aqui sempre no final da tarde ou à noite. Mas em João Pessoa, são 2 tipos de comércio que mais têm se desenvolvido. Um é farmácia e outra é casa de vender carros. Por que tanta farmácia? Por que nós temos que buscar tantos remédios? Cadê a nossa fé? Por que a gente precisa, conhecendo o Evangelho, conhecendo os ensinamentos que Dr. Hans, que Zé Grosso, que todos os médicos dessa casa nos ensinam toda semana e fazem nos dizer 5, 6 vezes, eu me amo, eu me amo, eu me amo, mas aí ali na frente eu deixo que alguém me prejudique. Eu permito ser destratada por meu marido. Eu permito ser destratada por um filho. Eu não me respeito. E aí eu adoeço. E aí nós acabamos morrendo. Ou melhor, nós partimos cheios de problemas e quando chegamos lá em cima, ou em qualquer outro lugar, que na verdade a gente diz lá em cima, mas aqui mesmo, muitos ficam conosco anos e anos, nos cobrando alguma coisa. Alguns tomam consciência, outros não. Então, o que nós fazemos para que essas doenças saiam de nós? Como é que eu vou me tornar uma pessoa, já que eu sei que eu tenho fé? Eu sei que se eu parar, me ligar ao Altíssimo, e aí eu digo, seja a divindade que você acredita, se você parar, respirar, conversar com Deus, não precisa rezar se não quiser.
Porque eu acho que a conversa é melhor. Bote uma cadeira do seu lado, peça seu guia que sente com você, converse com ele. Eu tenho um irmão que ele não acredita em espiritismo. E ele é muito brincalhão e ele fica fazendo todo tipo de brincadeira comigo. E hoje ele preocupado, quando eu disse que vinha para a Esperança, aí ele disse, você vai com quem? Aí eu disse, eu vou com o Antônio. Ele disse, mas se você não vá só, se for para você ir só, eu vou com você. Aí eu disse, não, mas eu vou para uma casa espírita. E você não anda numa casa espírita. Ele disse, não, eu não acredito, mas eu vou. Aí eu digo, pois é, você não acredita, mas vovó, que é a mãe do meu pai, é quem cuida de você. Aí ele disse, danou-se. Já sei que ela tem feito gato e sapato de mim. Eu disse não, porque ela era uma mulher muito valente. Eu disse não, ela é capaz de qualquer coisa para te defender. Então nós temos ao nosso lado esses seres iluminados que podem nos ajudar aonde a gente estiver. Basta a gente parar. Mas sem a gente conhecer os sentimentos da gente, a gente vai continuar doente. Né, meu amigo? A gente vai continuar doente. E o mundo está muito doente. O mundo está precisando de muito amor. O mundo está precisando de mais amor. Mas primeiro eu tenho que me amar. Porque a gente só dá o que tem. E se eu não tenho amor para dar, como é que vai ser? Eu preciso ter. Eu preciso me curar. Sabe aquela história do avião, que quando o avião entra em turbulência, que as máscaras caem? É o exemplo que eu mais lembro. E primeiro você bota a máscara em você e depois você bota a máscara quem está do seu lado. E eu vou dizer a vocês, eu aprendi isso. E aprendi recentemente. Não vou mentir para vocês. Porque eu sempre, sem querer, aqui não tem nenhuma falsa modéstia. Eu sempre pensei em ajudar a quem eu pudesse, a quem precisasse de mim. Mas chegou um momento, recentemente de minha vida, que ou eu parava para pensar em mim, ou eu já não estaria mais aqui com vocês hoje. Eu precisei parar e entrar em oração. E era assim, tinha dias que era desesperador. Eu já disse, eu moro num sítio. Eu saía andando. Quem é daqui? Eu acho que muita gente aqui é da roça, sabe? Tem uns plantios de macaxeira lá em casa. Tem algumas plantas que Antônio cuida lá e planta umas árvores, tentando recuperar uma área que tem lá. E eu saía chorando em toda altura, porque só as plantas me escutavam. E eu pedia aos irmãos da mata, meus irmãos, me acolham, porque senão eu não vou resistir. E foi muito, muito difícil. E por isso eu resolvi. E foi nesse período que eu não tinha forças para muita coisa. Mas alguém me dizia, você não pode parar e você tem um compromisso. Vai escrever. E aí eu recebi um convite para ser articulista num blog de João Pessoa. E escrevo todos os sábados. João Machado, João Vicente Machado, é o site que todos os sábados
sai um artigo meu, e no domingo sai um artigo de Antônio, que é voltado mais para direito internacional, para direitos humanos. E a minha parte é tentar trazer para as pessoas. E eu agarrei essa chance, primeiro porque um site que eu posso escrever o que eu quiser. Claro que eu tenho uma responsabilidade do que eu escrevo, né, no que eu estou dizendo. Mas me deram essa oportunidade e eu agarrei com todas as forças. E aí me pediram, várias pessoas que liam os artigos, me pediram para eu escrever o livro. Tem mais 2, eu tenho material para mais 2, não falando em saúde, mas falando na questão da mulher e falando em outras questões humanas. Não sei se vou conseguir publicar, mas estou separando o material. Então, o que eu queria dizer para vocês é que precisamos ser sempre alunos. E bons alunos. E não tem idade para começarmos. Quando eu estava escrevendo minha dissertação de mestrado, eu fui convidada para fazer uma palestra. Eu já tinha passado pela banca, já tinha sido aprovada. E aí, assim, que eu digo que foi do nada, mas nunca foi do nada, sempre tem alguém. E eu fui fazer uma palestra na casa da vovozinha, a antiga casa da vovozinha em João Pessoa. Era um seminário que tinha todo o começo de ano. Não lembro o nome mais. E eu fui apresentar. E quando eu falei de fé, uma das minhas perguntas era como a fé poderia influenciar no nosso processo de cura. E tinha um médium de Pernambuco, eu não sei se vocês conhecem, ele é o médium que faz as psicografias de Dom Helder Câmara, Carlos Pereira. E aí eu vi Carlos Pereira só escrevendo. Eu muito verdinha, né, para falar do espiritismo assim de público num simpósio daquele, mas fui. Aí quando eu terminei, sentei ao lado dele e aí eu recebi 5 páginas escritas por Dr. Hans. Foi o primeiro contato meu, ou melhor, meu com ele. Eu não sabia quem era ele. E ele me falava da fé. Nesse primeiro livro tem um texto que eu fiz questão de copiar, não tudo que ele me disse, mas ele falava que a fé que nos une ao alto. E sem a fé, nós não adianta termos o melhor médico, a melhor medicação. E se a gente não quiser se curar, nós não vamos nos curar. Eu repito isso, e isso é para mim, sabe, é aquela lição que eu não vou esquecer jamais. E esse aqui é responsável também, assim como Pedro, de me pescar em alguns lugares que de vez em quando eu acho que ninguém me acha, e eles me ligam, o outro vai me procurar, e eu estou aqui, e quero continuar. Ainda não estou em condições, mas vou voltar a casa para continuar minhas pesquisas. Então, meus irmãos, querem fazer alguma pergunta? A gente, quando é professor, a gente diz que os alunos, quando não tem nada para perguntar, ou eles não entenderam nada, ou aprenderam tudo, né? Então, vocês estão calados, não querem me perguntar nada. Eu estou aqui para isso. Eu queria dar esse testemunho. Não foi bem uma palestra, eu sei. Mas eu precisava passar isso para vocês. Então, eu quero agradecer imensamente
Nenhum desses irmãos, nos momentos mais difíceis da minha vida, nesses últimos anos, me deixaram. E eu senti a presença deles. Mas mesmo assim, a minha dor era muito grande. Mas eu venci. Estou vencendo. Estou vencendo. Teve um dia que eu estava, ele me pescou. Ele trabalhava ainda em Campina Grande. Aí eu fui, despretensiosa, como sempre, graças a Deus. Cheguei lá, mas eu ouvi uma voz que eu já conhecia quando eu estava no trabalho de pesquisa. E eu disse, não é possível que seja ele. E ele me traz uma rosa e me diz assim, Neves, essa é a rosa que sela nosso compromisso. É nosso compromisso de trabalho. Eu estou fechando um ciclo na minha vida. Passei 46 anos casada. Fechei esse ciclo. E agora estou começando a minha verdadeira missão, que foi repassada por eles. Escrever. Escrever de forma simples, como o Dr. Hans me pediu. Porque é falando... Por que eu vou falar difícil se eu posso falar para todos entenderem? E nós precisamos ser multiplicadores. Multiplicadores de fé e de amor. E perdão. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Como o perdão faz bem. Sabe, você abre uma gaiola e deixa aquele passarinho ir e você apenas acompanha o voo dele. E ele se perde no ar. E a gente fica tão leve que vocês não têm noção. Então, meus irmãos, aprendam a amar, a perdoar, a ter fé e a se conhecer. Muito obrigada por hoje.